hoje eu quero falar sobre essa palavra, dedicação. E você, o que você vai falar assim? Já ouvi esse sermão. Ele vai falar que eu preciso ser mais dedicado, que eu devia vir mais na igreja, ou que eu devia fazer vida devocional um pouco melhor todas as manhãs. Ele provavelmente vai falar de oração, ele vai falar sobre... Dedicação é um tema, vamos dizer assim, que você já sabe de cor o esboço, não é verdade? E você está olhando para mim dizendo, de novo, vamos entrar nisso aí, estamos cansados de alguém descer uma lenha em nós todo domingo e achando que nós temos que ser mais dedicados. Então eu quero começar dizendo o seguinte: nós temos a capacidade de nos dedicar somente a poucas coisas, talvez somente a uma coisa. Então é muito tolo um pastor chegar aqui na frente, ou um palestrante qualquer, e achar que você pode se dedicar muito a 10 coisas, ou a 7, ou que você mude a sua dedicação. Agora mesmo, sentado no banco, você faz uma análise assim, não, eu sou dedicado a quê? Eu sou dedicado ao meu trabalho, eu levanto de manhã, e eu tenho mais 10 horas de trabalho, eu tenho trânsito, tenho trabalho, e se você é um empresário, você está dedicado a ter lucros, fala, tem que dar certo, eu tenho que conseguir vender, né? Se eu não, eu fecho, num país muito complicado como o nosso. Ou se você, então, a dedicação ao trabalho é natural, aí você fala assim, essa mãe aqui é dedicada aos seus filhos, dá para entender, mas se ela trabalha fora, ela tem uma meia dedicação, ela tem o coração ligado aos filhos, mas a dedicação dela é limitada, ela está servindo em outras áreas. Todos nós temos uma dedicação maior, ok? Então agora, eu vou ficar em silêncio 15 segundos, vira para a pessoa ao seu lado e tenta dizer para ela assim, cara, eu acho que eu sou dedicado mais a tal, seja honesto, não começa aquelas respostas assim, não, eu sou dedicado a Deus, entendeu? Não, por favor gente, vamos falar com honestidade, você é dedicado a quê? Quando você pensa em você e diz, eu sou dedicado a quê? Pode falar para a pessoa, o que você acha? Muito bem. Eu quero dizer para vocês que eu, em algum momento da minha palestra, vou chegar na Bíblia, mas que o começo não é sobre isso, tá certo? Eu vou pegar a tese, a palavra, e vou desenvolver o tema. E você fala assim, mas esse cara não vai ler a Bíblia? Nunca vou ler. Prometo a vocês que em algum momento eu vou ler a Bíblia, tá certo? E eu tenho meu último ponto lá, tem a ver com o que a Bíblia diz, mas vamos começar com as minhas teses principais. A primeira, mostra para nós lá. Dedicação é a devoção por alguém ou alguma coisa. Isso é uma definição do dicionário. É uma devoção. Lembra que a palavra devoto é uma palavra religiosa, né? O devoto é a pessoa que está seguindo, pode ser alguém e pode ser alguma coisa. O que nós admiramos mais nas nossas mães? O que nós vamos dizer? Minha mãe, né? Nós agradecemos a Deus pela sua dedicação, né? A renúncia de si mesmo, o sacrifício que fez a favor da gente, né? Conhece aquele cara que chegou para o doutor, para o médico, cabeça baixa, olhando assim, e falou, doutor, eu estou com esse problema, é um problema grande, eu me sinto assim, totalmente centralizado, focado, dedicado, eu nem levanto a cabeça, eu estou sempre olhando para baixo, eu fico rindo sozinho, eu não converso com as pessoas, elas falam comigo, eu não escuto, o que eu tenho, doutor, o que eu tenho? Um celular. Tem pessoas totalmente dedicadas ao seu celular. Tem pessoas que acreditam que o celular faz parte do braço. Elas não largam nunca, nem para ir ao banheiro, né? Elas não desligam quando estão aqui hoje à noite.
que Deus poderia dizer algumas coisas com ela, mas ela está com o celular. Eu acho irritante quando eu vou almoçar com um amigo e eu não consigo almoçar só eu e ele. Eu, ele e mais 423 amigos dele que estão dando opinião e que ele fica fingindo que não é importante e ele olha no celular assim, não, pode continuar. Aí ele fala assim, não, pode, não. Desliga essa porcaria, enfia dentro do bolso, vamos conversar, nós só temos 40 minutos e você está repartindo esses 40 minutos com mais 400 pessoas. Nós temos esse problema na aula, eu dou aula o tempo todo mundo com o celular ligado, e ele está dizendo assim, não, eu estou entendendo, eu estou mais ou menos ouvindo o que o professor está falando, mas eu tenho que fazer uma série de coisas, e quando você questiona a pessoa e diz assim, cara, você está muito ligado no seu celular, você assim, mas imagina, e se for uma notícia ruim, e se meu pai faleceu, se foi uma emergência, eu falo, cara, se seu pai faleceu, no próximo intervalo, você vai receber a notícia, e aí você vai tomar as devidas providências, vai faltar o resto do dia na aula, mas não precisa estar com ele ligado, mas a pessoa é dedicada àquilo. Tem nome, a doença chama-se nomo, que é um resumo para a palavra no mobile, sem celular, sem conexão com a internet, pessoas que começam a ter problemas emocionais quando elas estão num lugar onde o celular não funciona. Precisa ver o grau de dedicação mental e de foco da pessoa presa a um aparelho como esse, tá certo? Eu acho uma palavra que aos jovens, eu não sei quantos que tem aqui, que são entre 15 e 25 anos de idade, eu acho que os jovens hoje, eles adotaram a seguinte atitude, eu não preciso estudar muito, porque eu tenho acesso à informação, quando eu precisar, eu procuro, ele não precisa memorizar, ele não precisa saber, eu resolvi fazer um teste, eu estava no médico, e estava aí assistente do médico, e eu falei, nós estamos lá sem nada para fazer, eu falei, moça, posso fazer algumas perguntas para você? Ela falou, lógico, o que o senhor precisa? Não, é pergunta sobre conhecimentos gerais, né? Uma moça de 24 anos de idade, está ali casada, recém-casada. Falei, moça, qual é o maior país da América Latina? Ela falou assim, não saberia dizer para o senhor, isso aí, não sei e tal. Eu falei, é o Brasil. Ela falou, Eu falei, pois é, se você sabe quem descobriu o Brasil? Ela falou, sim, Pedro. Eu falei, você sabe o nome completo? Ela falou, sei, Pedro Álvares Cabral. Quando é que foi que ele descobriu o Brasil? Aí eu não saberia o ano, não saberia, não tenho ideia, tá certo? E você já ouviu falar na África? Claro! O que é a África? A África é um país muito grande. Eu falei, não, país? Não é país. Ela falou, não é país, é um continente. Eu falei, bingo, excelente, é um continente. Qual é a diferença entre país e continente? Isso aí não saberia lhe dizer também. Vamos falar sobre o Brasil de novo. Nós somos uma república ou uma monarquia? Nossa, cada pergunta difícil que o senhor faz. Eu falei, moça, nós estamos em outubro, agora dia 15 de novembro nós vamos celebrar a proclamação ela falou, república. Eu falei, isso, o que nós somos então? Nós somos uma república, tá certo? Naquela tarde, depois do médico, eu fui para o aeroporto vazio, uma moça me atendeu, devia ser seus 19 anos, toda uniformizada, bonita, aí na fila, e eu cheguei, estava com um problema no meu aplicativo, ela me ajudou, e pareceu uma moça muito inteligente, falei, vou continuar meu teste. Eu falei, moça, já não tem ninguém aqui, somos só nós dois, posso fazer uma pergunta para você? Posso. Eu falei assim, quem descobriu o Brasil? Ela falou, Pedro Álvares Cabral. Eu falei, nossa, muito bom. Que ano que foi? 1900 e... Eu falei, não, 1900 não é. Ela falou, não, imagina, 1900. Eu falei, não, uns 1820. Eu falei assim, não, moça,
foi em 1500. Ela falou: tá brincando? Então, é uma geração inteira de pessoas que está dizendo assim: eu não preciso saber, porque eu tenho acesso, está na minha mão. E aí quando ele perde o acesso, fica doente. Ele é dedicado a ter acesso. Vocês estão entendendo que eu falo de dedicação? Esse foco mental tão forte, essa devoção, essa religiosidade. Da mesma forma como alguém pode ter uma devoção a uma imagem de escultura, ou uma religião. Tem gente que é devoto do seu time de futebol. E é algo perigoso. Você sabe que pessoas entregam a sua vida a Cristo, elas mudam de religião, mas não mudam de time de futebol. Tem pessoas que pagam a mensalidade, compram a camiseta do time, tem a carteirinha, não dão um tostão para Deus ou para obras sociais. É uma dedicação que está fora de proporção, queridos. Está fora de proporção. Tem gente que briga de verdade. Existem brigas familiares para ver qual avô que chegou primeiro para dar a camiseta do time para o neto recém-nascido, para que ele penda para um determinado lado da família. Nós estamos ficando doidos, mas isso é dedicação. Dedicação é uma devoção. O assunto é complicado. Sócrates disse: dedicação é uma das virtudes que forma o caráter. É a sua dedicação forma você. Se você estiver dedicado à coisa errada, você vai ter um problema. Na Bíblia diz assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Pode ser a obra do Senhor ou a obra profissional, o que ele tiver. Qualquer pessoa relaxada, não comprometida com a excelência, ela é uma pessoa não dedicada. E ela está fazendo a meia boca, empurrando com a barriga a sua profissão, a sua vida familiar, todo esse tipo de coisa. E também, claro, a Deus. Minha segunda tese, mostra lá para nós, por favor. Dedicação é essencial para se obter conquistas. Ninguém conquista nada nesse mundo sem se dedicar. Salomão, que era muito mais inteligente do que todos nós, ele disse: pela manhã, olha que interessante, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Por quê? Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Está vendo como ele está enfatizando que eu preciso ser um agricultor dedicado? Não diz assim: não, eu só trabalho de manhã, de tarde eu não trabalho. Eu só planto semente num certo lugar, mas o resto eu não faço. Não retire a sua mão. Você precisa trabalhar. Hoje nós temos um problema na nossa sociedade com toda essa geração nova que está aparecendo aí, pessoas que têm um emprego bom, que estão ganhando 3, 4 mil reais, e aí fala assim: eu tenho um caso, estou acompanhando, e a pessoa diz assim: eu estou ganhando tal, mas não sei, eu queria trabalhar para uma causa, sabe qual que era a nossa causa? A nossa causa era comprar uma casa, comprar um carro, ter filho, cuidar dele, é a nossa causa. Hoje, tem uma turminha que diz assim: não, a casa meu pai me dá, o carro eu não vou comprar porque eu vou de Uber, eu tenho tudo que eu preciso de um outro negócio, e esse camarada não tem dedicação ao trabalho. Falei com um doutor em administração, que faz uma supervisão num grande banco aqui nesse país, e ele disse assim: as pessoas passam pelo estágio, e quando chega no momento delas serem, passam a trabalhar efetivamente para o banco, com um salário muito grande, aí fala assim: não, eu não gostei. Sabe por que ele não gostou? Porque ele não é pobre o suficiente. Porque se ele tivesse que sustentar a família, fosse arrimo de família, esse tipo de coisa, mas ele é cheio de frescura, classe média alta. Sabe quem é culpado disso? Nós
Nós demos tudo para os nossos filhos, a gente não queria que eles sofressem como a gente sofreu, começamos a dar coisa para eles quando eles tinham 7, 8 anos de idade, e eles falam assim, é mais que obriga, meu pai tem que me dar tudo mesmo. E aí então ele não quer trabalhar. Hoje está surgindo então a geração canguru, né? Aquela que nunca sai da bolsa da mãe, ele quer ficar em casa o tempo todo. Vocês conhecem aquela história do menino que a mãe falou assim, filho, levanta, você tem que ir para a escola dominical. Não vou, mãe, não vou, não quero ir mais à igreja, já enchi. Meu filho, você levante, porque você vai para a igreja. Não vou, não vou, não vou, eu não vou. Eu vou jogar um balde de água em cima de você, você vai sair dessa cama. Mãe, me dê 2 razões para eu ir à igreja. Sim, primeiro, você tem 42 anos de idade. E segundo, você é o pastor. A verdade, queridos, é que nós temos um pessoal que não sai da adolescência. Continua a adolescência até os 38. O plano dele não é conseguir um emprego, comprar um apartamento, sair de casa. Ele não quer conquistar coisa alguma. BBC de Londres, em 2012, depois de 18 anos, elegeu Ayrton Senna como o melhor piloto de Fórmula 1, e o texto publicado diz assim, provavelmente nenhum piloto de Fórmula 1 tenha se dedicado mais ao esporte e dado mais de si mesmo em sua rígida busca pelo sucesso. Tem um palestrante que todos nós conhecemos, brasileiro, chamado Roberto Chiniachik, médico psiquiatra, empresário. Olha o texto que ele escreveu, muito interessante, ó. Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem dedicação, sem sacrificar feriados e domingos. Se quiser construir uma relação amiga com seus filhos, terá que se dedicar a isso, superar o seu cansaço quando chega em casa. Se quiser um casamento gratificante, terá que dedicar tempo, energia e os seus sentimentos. Durante o dia, você faz o que todos fazem, mas se você quiser atingir uma meta especial, 3 coisas. Terá que estudar no horário em que os outros estão tomando cerveja, terá que planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão, e terá que trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. Muita gente espera que o sonho se realiza por mágica, mas mágica é ilusão. Está falando do ilusionismo, né? É um truque, e a ilusão é o combustível dos perdedores. Nós temos que conquistar algo. Um homem chamado Alison Mottri, que é biólogo molecular da Unicamp, tem um doutorado em genética pela USP, professor hoje da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, num blog da Globo, ele escreveu e ele desenvolveu um gráfico sobre sucesso profissional. Você pode depois procurar, escreva na internet, o dom de dedicação, e você vai encontrar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês, mostra para nós lá. Ele diz que nós temos um gráfico, na vertical nós estamos indicando a nossa habilidade. Toda vez embaixo que nós começamos, é difícil. Mas se eu continuar fazendo, vai ficar mais fácil, eu cresço em habilidade. E na horizontal, a primeira vez que eu faço é mais difícil, mas passando o tempo, anos de prática, torna mais fácil. E aí ele diz que existem 2 linhas, clica para nós. A barreira da frustração. Tem pessoas que não passam essa barreira. E depois tem a barreira da paixão. Tem pessoas que não passam essa. E ele fala de 3 tipos de pessoas. A primeira é o desistente. O desistente é o cara que começa a fazer e é muito difícil, e o chefe dele chamou atenção, e ele está tristezinho porque sofreu alguma coisa, ele desiste. Ele fala, não, isso aí não é para mim. Ele nem passa a barreira da frustração. A maioria de nós está no meio. São aquelas pessoas que nós nos tornamos amador no sentido bom da palavra, nós amamos o que nós fazemos, nós somos amadores, mas chega um nível que a gente chega num platô e um conformismo, assim, ó, já passei a barreira da frustração, agora eu sou um bom profissional, eu aprendi, vou continuar assim.
Mas poucos de nós atravessam a barreira da paixão, onde nós nos tornamos experts, pessoas dedicadas. Eu posso errar, mas eu vou fazer melhor da próxima vez. Ache isso na internet, estude mais profundamente, aplique isso na sua vida profissional, aplique isso numa conversa entre os seus pares, para saber em que grau cada um está naquilo que faz dentro da sua empresa ou dentro do ministério da sua igreja. Eu quero apostar que você tem na sua equipe os 3 tipos de pessoas. A maioria está no sanduíche ali, pessoas conformadas. Eu sei fazer tal coisa, é isso que eu faço, mas ele não está se dedicado a novas conquistas, dedicados a um novo progresso, a um outro nível de excelência. Em terceiro lugar, minha próxima tese é que dedicação, mostre para nós lá, deve ser alimentada para não desvanecer. Eu coloquei um gelo, está vendo aí que está derretendo? Nós às vezes somos dedicados por um tempo, mas quando a gente não alimenta a dedicação, a tendência é diminuir. Por exemplo, quantos aqui são empresários, pessoas que têm empresa, tá certo? Tem um funcionário ou não tem nenhum funcionário, mas você é dono, você tem que fazer o seu negócio funcionar. Levante a sua mão rapidamente assim. Aí, muita gente. Vocês são verdadeiros heróis. Ser empresário nesse país é um herói. Para lutar contra a burocracia, contra a legislação, contra impostos, contra tudo, e ainda conseguir ser bem sucedido. Nós devíamos, quando encontra um empresário, devíamos abaixar a cabeça, está aqui o sujeito que dá emprego para as pessoas, e que tem que se dedicar, e ele não pode deixar de alimentar a sua dedicação, mesmo lutando contra todas as guerras contra ele, porque senão, ele vai à falência. Se ele parar de lutar, ele fecha. O gelo derrete. Estamos enfrentando crises muito grandes nesse país, empresários decepcionados com a burocracia, com a legislação tendenciosa, o fardo dos impostos, uma concorrência desleal, e muitos desistem, abandonam a sua dedicação. Membro de igreja também. Membro de igreja se decepciona com a liderança da igreja. Ou são cheios de mimimi. Fui no culto lá e apagaram a luz, eu não gostei. Foi lá e acenderam a luz, eu também não gostei. Eu fui lá, mas o som estava muito alto. Eu fui lá, o som estava muito baixo. Tudo é razão para eu parar de ir. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, então eu não me dedico. Não me dedico. Mas tem pastores também decepcionados com membro de igreja. Nós estamos do reino de Deus, nós temos uma relação espiritual, mas também social, nós temos relações sociológicas, financeiras, nós temos compromissos, e isso faz com que o nosso relacionamento se torne complicado, e existe muita decepção acontecendo no meio religioso. Estudante, eu acho que tem aqueles que, conhece o cara que chega na faculdade e fala assim, qual é a média para passar? Primeira pergunta dele, é 7. Aí ele fala, não, estou até bem, tirei 6,9, entendeu? Agora estou precisando só de um ponto, de repente o professor me dá, entendeu? E então eu sempre acho assim, que o cara que pergunta da média, o cara da média é o cara da mediocridade. Ele não está querendo algo mais, ele quer o mínimo. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? O que ele quer é a festinha, ele quer tomar droga, ele quer se divertir, ele não quer ser um nerd. Eu sempre digo para os estudantes, nunca fale mal do nerd. Sabe por quê? Ele vai te dar um emprego. Ele vai te dar um emprego. Porque o cara que está estudando é o cara que vai ter a conquista, e é esse camarada que vai empregar você. Pedro, apóstolo, grande líder, quando Jesus morreu, o que ele fez? Ele estava lá sentado e falou assim, sabe uma coisa? Eu vou pescar. E os outros que estavam perto, assim, vou pescar também, está vendo como é que é contagioso? Você decide não fazer uma coisa, você desiste, o homem da casa desiste, a família desiste,
né? Graças a Deus pelas mulheres trabalhadoras, mulheres de garra, que quando o marido perde o emprego, elas começam a fazer pastelzinho e bolo, e saem vendendo na rua, verdadeiras lutadoras, para fazer a coisa funcionar. Eu tenho que admirar essas mulheres, porque elas parecem ter uma consciência assim, se ela desistir, a família vai para o buraco. Mas o homem se joga no sofá, assim, não, já entreguei 30 currículos, acho que Deus não quer que eu trabalhe mais, entendeu? E aí e ele desiste, aquilo afeta a sua vida matrimonial, não é só finanças não, queridos, é minha família, filha, sua vida matrimonial, relação, a sua dignidade, seu senso de valor, tudo isso, a pessoa que para de lutar para conquistar coisas, se você não alimentar a sua dedicação, ela derrete. O princípio chama-se entropia, né? Que se você deixar a coisa como está, ela piora, né? Se você deixar um vazamento, esses dias um cara diz que, né, ele chegou, o pastor chegou para o diácono e falou assim, irmão, está vendo que tem um furo aqui no telhado, em algum lugar, e tem essa mancha preta no telhado, aí no forro, conserta isso, meu irmão, está escorrendo aí na parede, está muito feio. O diácono falou assim, não, pastor, isso aí não adianta, se a gente já consertou uma vez, isso aí é um vazamento, é crônico, isso aí não vai consertar. Então tá, então deixa apodrecer. Está vendo como é que é? Ao invés de dizer assim, vamos arrebentar o telhado, abra um negócio aqui, ou então pelo menos pinta para disfarçar, mas faça alguma coisa, porque se você não fizer, piora. Então nós precisamos alimentar a nossa dedicação. Como que nós fazemos isso? Vou explicar primeiro como é que a gente não faz. Minha próxima tese. Dedicação, mostre lá, é mais do que o ato simbólico da entrega. É mais. Por alguma razão, nós temos hoje um movimento na nossa sociedade dos últimos 30 anos, de que se nós fizermos um ato simbólico, um ritual, alguma coisa assim que não é todo dia, é uma vez por semana, a gente fizer alguma mágica, aí então a coisa acontece. Tem cultos em igrejas construídos sobre isso. Hoje mesmo nós vamos fazer uma oração no final, e você vai dizer assim, vou fazer, essa oração eu faço, né? Por quê? Porque você quer fazer o ritual. Veja bem, nós não somos contra rituais, nós não somos contra atos simbólicos de dedicação. Nós dedicamos a Deus nossos filhos, num ato, hoje de manhã teve dedicação de crianças aqui, nós dedicamos as nossas vidas, dedicamos o nosso casamento, nós dedicamos um local como esse, um templo, uma construção, nós até na liturgia, quando tem um momento de dar a oferta, é um ato, certo? Onde você pega o envelope e você faz um ato simbólico, você não está dando todo o seu dinheiro, mas você tem um símbolo de que eu estou dando para Deus alguma coisa, uma parte de mim está indo, né? E nós também ficamos em pé, e nós sentamos, são atos litúrgicos, todos eles são legítimos, não somos contra isso. Qual é a pegadinha? É que o ritual não garante a dedicação nem o sucesso. Veja na Bíblia, sacerdotes e levitas eram dedicados a Deus, e nós conhecemos histórias como os filhos de Eli, que eram totalmente malignos, apesar de terem sido dedicados na infância. Eu como profissional e também como pastor, dediquei meus filhos a Cristo, mas a verdade é que se eles não se dedicarem, se eles não fizerem a sua parte de dedicação, a vida é deles. Não garante, o meu ato de dedicação não garante o sucesso ou a realização. Profissionais de todo tipo, começam sua carreira dedicados, para depois se tornarem o quê? Empurra com a barriga suas profissões. Eu tive uma experiência muito interessante um dia desses. Eu estava numa igreja, né? E na minha frente tinha uma senhora. Eu e minha esposa, e está a senhora ali do lado. E ela estava com o celular o tempo todo, durante a mensagem. O tempo todo. Então nós dois estamos sentando aqui, olhando lá para o pastor, que está nos ensinando, e está essa senhora aqui na nossa frente, no banco da frente.
E ela faz assim, ó. Aí ela põe na bolsa. Daqui a pouco faz... ela... 40 minutos, queridos. 40 minutos no celular. Quando terminou a explicação da Bíblia, aí sim, ela desligou, colocou dentro da bolsa, ficou de pé. Jesus, ai meu Jesus. Essa mulher é dedicada a quê? A coreografia. Não, vocês têm que entender. Ela não é dedicada a Deus. Ela não quer saber o que Deus pensa. Ela não está ouvindo a explicação da Bíblia. Mas quando terminou e chegou a hora do ritual, aí ela levanta as duas mãos e ela está entregando Jesus. Sim, Jesus me escute, Jesus me ajude. Ela está fazendo o ritual, mas ela não está se aprofundando em Deus. Vocês entendem? Como nós temos uma geração inteira que está ligada em fazer o ritual. Mas isso não significa dedicação. Então, finalmente, eu aterrizo na Bíblia. Um versículo que vocês conhecem, mostra para nós. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou enfatizando só aquele pedacinho lá, apresenteis os vossos corpos. Gente, a minha tese é o seguinte, coloca lá, por favor. A dedicação inclui o movimento do corpo. Pense um pouco, é um negócio estranho de falar. Não é mental somente. Você é dedicado ao seu trabalho, sabe por quê? Porque você levanta de manhã e o seu corpo vai trabalhar junto com a sua cabeça. Você é só dedicado ao esporte se você levanta e você vai fazer o exercício. Se o seu corpo não for, é um negócio só mental, são pensamentos. Eu, por exemplo, sou muito dedicado aos estudos. Há muitos anos, eu não sou dedicado aos exercícios. Meu cardiologista falou, você tem que incorporar exercícios na sua vida. Eu falei, doutor, eu acho que eu não faço exercício desde o meu tempo de exército, eu acho que faz o quê? 45 anos. A dificuldade de fazer o corpo levantar e ir fazer o exercício, a dedicação. Dedicação tem a ver com o seu corpo. O que é que você faz com o seu corpo? George Davison, que viveu de 1898 a 1977, era um cara que bebia muito, ele era jogador em corrida de cavalo, jogo de bilhar, e ele se encontrou com Jesus, mudou de vida, e ele resolveu então trabalhar, mas aí ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, entrou a grande recessão de 1930, esse camarada não tinha dinheiro. Sabe o que ele fez? Olha aqui, ó. Aqui está um cara desempregado. O que ele fez o corpo dele fazer? Já que eu não tenho emprego, já que a situação é calamitosa em toda a sociedade, no mundo inteiro, e eu estou com tempo livre, eu vou estudar mais. E ele, no caso, foi estudar a Bíblia. Poderia estudar uma outra coisa. Estudando sozinho. Esse homem que resolveu fazer o seu corpo, seus olhos, sua mente, gastar tempo estudando quando ele não tinha emprego nenhum, ele se tornou, na sua idade madura, um grande professor de Bíblia. Ele criou um programa para os jovens, chamadas perguntas conversacionais sobre a Bíblia, né? Hoje seria o quê? Debate, pergunta que eu te respondo, sei lá, alguma coisa assim. Ele tinha estudos conversacionais. Ele era rapidíssimo mentalmente para responder qualquer pergunta dos jovens sobre a Bíblia, e esse homem, quando chega no livro de Romanos, nesse versículo que eu li, ele diz assim, a Bíblia fala de dedicar materiais para Deus, no Velho Testamento, o cara entregava um boi para Deus, um carneiro, ou enfeites,
ou a oferta do tempo, ou dos desejos. Mas nesse texto, ele está dizendo que você precisa movimentar o seu corpo. Quando você movimenta o seu corpo, não tem volta. Ele fala isso, a dedicação é tão absoluta, quando você mexe o corpo, e tão sem reservas, que não tem volta. É verdade, depois que eu fui fazer o exercício, agora eu já fiz. Depois que eu fui para o emprego, eu já fui para o emprego. Depois que eu fui estudar mais, eu já fui estudar. Ora, pensa um pouco, aonde o seu corpo vai, ou você vai ser uma cozinheira, ou vai ser um pedreiro, ou vai se dedicar a seu filho. Quando você chega em casa cansado, se jogar o corpo no sofá, você não se dedicou a seus filhos. Mas se você se jogar no tapete e rolar com eles e brincar de cavalinho, você está dedicando, porque seu corpo está fazendo alguma coisa. Quando ele é adolescente, então não é mais brincar de cavalinho, é conversar e etc. Eu tenho que agradecer a minha esposa. A Marta, minha esposa, é o melhor exemplo que eu tenho. Nós nos encontramos na faculdade, namoramos 2 anos, estamos casados há 42. Imagina, ela se dedicou a um moço, chamado Ebenezer, né? Que era de outro país. Ela teve que movimentar o seu corpo e vir para uma outra terra, aprender a fazer uma outra comida, aprender uma outra língua, ver muito menos os seus pais, uma vez cada 2 anos, porque nós éramos pobres, não tínhamos dinheiro para ver todo ano, e não era todo dia. Teve que ver os seus filhos crescendo sem os avós. Quando o corpo dela decidiu fazer isso, então ela se dedicou a mim. A Bíblia diz que esse sacrifício do corpo é alguma coisa viva, santa e agradável a Deus, e que é o único culto racional que nós devemos fazer isso para Deus. Davi, a gente cita certas pessoas na Bíblia. Davi não foi um especialista, Davi foi um generalista, né? Ele não fazia só uma coisa, ele foi boiadeiro, foi rei, soldado, general, político, escritor, poeta, músico. Ele foi um grande profissional, Davi. Olha o que escreveram sobre ele, sobre a sua dedicação. Em Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: tendo Davi servido a sua geração de acordo com os propósitos de Deus, adormeceu. Você já imaginou? Eu gostaria, do dia que eu morresse, eles escrevessem no meu túmulo: Ebenezer, né, tendo servido a sua geração de acordo com os propósitos de Deus. Olha que coisa magnífica! Qual é o propósito de Deus para a sua profissão? Qual é o propósito de Deus para a sua família? Qual é o propósito que Deus tem? E você vai servir de acordo com o propósito de Deus durante toda a sua vida. E quando você adormecer, há um registro dizendo: ele serviu a sua geração, o pessoal do seu tempo, de acordo com o propósito de Deus. Ele moveu o seu corpo na direção certa, fazendo tudo que ele faz, a profissão dele para Deus, o seu ministério para Deus, o seu relacionamento matrimonial, hoje em dia nós temos um problema enorme, de filhos que não honram os pais, ou filhos que, esses dias eu soube um caso horrível, o cara pediu para a mãe vender a casa, a mãe viúva, vender a casa, pegou o dinheiro, aí a mãe não queria vender, porque é a única coisa que ela tinha. Ele: a senhora não me ama, eu vou me matar, para que serve fazer um negócio desse? A mãe vendeu. A mãe vendeu a casa, ele comprou um trator, comprou um caminhão, foi trabalhar para a prefeitura não pagou ele deixou, o caminhão quebrou, o trator quebrou, ele não tinha dinheiro de reserva, ele
deixou tudo lá, e a mãe falou assim, meu filho, tem que consertar isso aí, tem que trabalhar, nós temos que comprar uma casa. Ah, mãe, não deu. Esse moleque de 30 anos de idade, que dilapidou a única coisa que uma viúva tinha, e não honra aquela mãe que ele devia cuidar dele, disse, não. Qual vai ser o futuro dessa nação? Qual vai ser o futuro se nós não pudermos nos dedicar àquilo que é o propósito de Deus? Um deles é honra teu pai e tua mãe, um propósito. Filhos têm que fazer isso. Bom, essa foi a mensagem. Como a mensagem precisa de uma aplicação, como tem vários médicos presentes, então vamos usar essa figura, mostra lá, está vendo? Nós temos que aplicar, você entendeu? Nós temos que enfiar isso na nossa cabeça, queridos. Falar assim, meu Deus, me ajuda a entender esse negócio de dedicação. Tenho 3 aplicações simples para terminar. A primeira está lá. Não deixe a sua dedicação derreter como gelo. Ela é essencial para as suas conquistas. Você precisa realimentar. Segundo, dedicação é mais do que um ato litúrgico, é um ritual. Não, ele é um movimento do corpo rumo à obediência. Você precisa dizer assim, eu vou atrás disso de verdade. Terceiro, dedique-se a conhecer a Deus mais de perto. Os seus propósitos, porque nós estamos nesse mundo para viver nessa vida, de acordo com os propósitos de Deus, antes da gente adormecer. Deixa essa lista lá, por favor, lá na tela, e esse é meu apelo hoje. Eu quero fazer uma oração, não é para todo mundo ficar de pé, Tem pessoas aqui que olham para aquela lista lá, e eles têm uma preocupação na vida. Ou você tem uma preocupação com o seu negócio, ou você tem uma preocupação com um filho, ou você tem uma preocupação com os seus pais enfermos, ou você tem uma preocupação séria, à qual você precisa se dedicar. Ou como eu, uma luta contra a sua saúde, ou a necessidade de fazer exercício, mas que seja uma luta verdadeira, né? Alguma coisa você fala assim, cara, eu preciso de uma oração, eu gostaria de ser mais dedicado. Dá uma olhada na lista. Talvez a sua dedicação está se derretendo, e ela é necessária para as suas conquistas. Talvez você está fazendo alguns atos litúrgicos, alguns rituais, mas o seu corpo não está fazendo o que precisa ser feito, você não está levando você mesmo para lá. E por último, talvez você não esteja colocando Deus a sério nessa procura. Deus, o propósito de Deus, por que eu estou nesse mundo? Eu preciso fazer as coisas de acordo com o que Deus quer. Então essas pessoas, com essa preocupação, alguns de vocês aqui, você fique em pé no seu lugar, e eu vou fazer uma oração por você nesse momento. Pode ficar de pé.